Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV e eu gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez e para você que já vem me acompanhando que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que vocês sabem que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero convidar cada um de vocês a acessar o nosso portal, que é o www.revista-bemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo, lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone que é o 35 34 93 10. E aí, neste contato, você pode solicitar a sua assinatura. Pessoal, hoje o nosso convidado, ele nos ajudou na sessão Saúde e Beleza desse mês. Mais saúde do que beleza, porque ele é o Fábio de Souza Cardoso. Ele é diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do município de Osasco. Além de ser formado em Biologia e outras atribuições, ele veio aqui para nos falar exclusivamente sobre a dengue. É um assunto velho já, mas vale a pena porque por mais que a gente fale, a coisa ainda continua, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a dengue, a necessidade de ficarmos atentos com essa doença, pois segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente com a dengue em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Nisto, cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. E é por isso a importância do nosso entrevistado vir aqui nos esclarecer ainda mais sobre esse importante tema. Sendo assim, Fábio, seja muito bem-vindo. É só Fábio ou doutor Fábio? Não, só Fábio. Só Fábio mesmo? Primeiro que é um grande prazer poder contribuir, né, com a informação, principalmente nesse assunto. A gente sempre fala que a dengue é uma velha senhora, né? É aquilo que você acabou de comentar, né? Todo mundo conhece a doença, todo mundo sabe das prevenções, porém essa doença continua sendo muito grave em todo o Brasil, né? Pois é, e esse ano a coisa está bem feia. A gente já tem números maiores do que alguns anos atrás, quando começou a se dar aí a contabilização dessa... Infelizmente, no estado de São Paulo, tivemos um aumento de mais de 700% de casos de dengue, comparando com 2014, né, o ano anterior, né? Então isso realmente é uma grande preocupação em todo o estado e, consequente, em todo o Brasil, né? E eu acho que vale a gente ressaltar que, assim, não dá para dizer que é falta de informação, né, Fábio? Porque todos os dias, ou é na TV, ou é no rádio, a própria internet, enfim, Verdade, em algum lugar você ouve falar de dengue. Até pela facilidade hoje, pelos meios de comunicação, né? Todo mundo hoje no WhatsApp, todo mundo hoje no Facebook, enfim, nas redes sociais, e sempre, né, você encontra notícias sobre dengue, né? Exatamente. Então, pessoal, encontre em um tempinho, sabe? Acho que 5 minutinhos que você percorrer algum espaço da sua casa que tenha os vasos, principalmente, Verdade. né, com os maledetos, pratinhos, dá uma olhadinha ali, né? Verdade. Então vamos começar do início. Vamos acreditar que alguém nunca ouviu falar de dengue. Explica pra gente o que é a dengue. Bom, a dengue, né, é uma doença grave, né? Tá. Ela é transmitida pelo vetor Aedes aegypti, que é um mosquito, né? Em algumas cidades, principalmente a área rural, você tem também o albopix, é uma outra espécie de mosquito que também é um transmissor da dengue, né? Recentemente aqui no Brasil, né, foi introduzido o vírus chikungunya, um outro vírus, né, com o mesmo vetor, né, ou seja, com o mesmo mosquito. Tá. Né? Então, só para ficar, né, uma forma talvez mais didática, né? Tá. Como é que a pessoa pega a doença, como é que a pessoa pega o vírus da dengue, né? Então, o mosquito, né, vamos colocar entre aspas, mosquito sadio, né, ele pica uma pessoa que está com vírus, né, e ele vai, claro, vai picar a pessoa com função de se alimentar de sangue, né, do sangue da pessoa,
o mosquito contrai o vírus que está na pessoa. Ou seja, a pessoa que tem a dengue contamina o mosquito sadio. Isso, perfeito. Então, a pessoa está com o vírus, passa o vírus para o mosquito, que ele é o vetor, e o mosquito ele vai transmitir para uma outra pessoa que ele vai picar novamente para fazer a alimentação, né? Tá. Por isso, ele transmite o vírus de uma pessoa a outra pessoa, né? Ok. Bom, você falou de 3 mosquitos diferentes, né? Esses 3 mosquitos, eles dão origem a quantos tipos de dengue? Não, na verdade, temos 2 mosquitos, né? O Aedes aegypti e o Albopix. Tá. Hoje temos... E o chikungunya é um outro vírus do mesmo mosquito. Tá. O que a gente tem são 4 tipos de dengue, né? O dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Tá. O que se fala muito é a gravidade de cada tipo de dengue. Tá. Na verdade, a gravidade da doença vai depender muito de ser humano para ser humano, né? Principalmente do sistema imunológico da pessoa. De cada um. Então, muitas vezes a pessoa pega a dengue, né? E ele tem as enfermidades, tem os sintomas de uma forma muito branda, muito leve. E tem pessoas que contraem, né, a doença e realmente tem um agravo muito intenso com a doença, né? Tá. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, quando se fala em tipo 1, 2, 3, é exatamente isso, é a gravidade. A leve é tipo 1? Não. São assim, a gravidade, a gente tem a diferenciação pelo sistema imunológico da pessoa, tá? O que existe são 4 tipos de dengue. Aí, nesses 4 tipos de dengue, a pessoa pegou dengue uma vez, ela pegou um desses tipos. Tá. Vamos citar, né, que eu tive dengue e eu peguei tipo 1. Ok. Eu fico imune ao tipo 1. Não vou pegar mais o tipo 1, mas eu fico suscetível a pegar 2, 3 e 4. Tá. Há uma tendência, cada vez que eu pego dengue, há uma tendência de o agravo ser maior da doença. Porque a partir do momento que você vai criando a imunidade... Isso, né? E a tendência é de você maior. Por isso que às vezes a pessoa fala, eu peguei dengue uma vez, a segunda pode ser hemorrágica, né? A segunda pode vir de uma forma mais letal. E realmente isso existe, uma vez que a pessoa pegou dengue uma vez, ela fica imune a um desses vírus, porém ela fica suscetível a pegar outras vezes a dengue. Né? Entendi. Agora, a minha próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, esclarecesse a diferença entre a dengue clássica, a hemorrágica e a síndrome do choque da dengue, né? Ok. Só que a gente já está no final desse primeiro bloco. Então, você fica aí com essa lição de casa, tá? E vocês aí em casa não saiam daí, porque na volta a gente vai explicar a diferença entre elas. Até logo mais. Olá, estamos de volta. Lembrando, né, que o bate-papo é com o Fábio. Nós estamos falando sobre a dengue, não é isso, Fábio? É isso aí. E a pergunta que eu deixei no ar é o seguinte: esclareça para nós a diferença entre a dengue clássica, dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui de uma forma mais, né, didática possível. A dengue clássica, você tem sempre a febre, com 2 ou mais sintomas, né? Então, você tem a febre acima de 38 graus, e aí você tem dor no corpo, dor atrás dos olhos, enjoos, náuseas, você pode ter aquelas pipetas, aquelas marcas vermelhas no corpo, né? Tá. Essa é uma dengue mais clássica, chamamos assim. A dengue hemorrágica, além de estar acompanhada do sangramento, né? Você tem uma facilidade, você encontrar sangramentos na narina, né? Na boca. Você também, além desses sintomas também de febre acima de 38, você tem uma dor intensa abdominal e você pode ter alguns desmaios também com a dengue hemorrágica. Porém, temos casos que eu estou acompanhando que a pessoa teve sangramento, porém não é uma dengue hemorrágica. Né? Okay. Teve sintomas da dengue, sintomas até leve, porém apresentou alguns sangramentos, né, na gengiva desse paciente que eu estava acompanhando. Né? Então, mas a principal diferença é que na dengue hemorrágica você tem uma dor abdominal muito intensa, acompanhado, né, da febre alta, dor Além no de corpo. tudo, a dor. A dor, E principalmente também os sangramentos. Né? Tá. E esse síndrome do choque? Na verdade, o síndrome do choque já é um avanço da doença nesse paciente. A pessoa está com o sistema de grave, né, de doença, aí, provavelmente a plaquete já tenha baixado, o sistema imunológico dele está caindo muito rápido, né?
os leucócitos dele começam a cair muito rápido e a pessoa pode entrar em choque. O choque também seria, né, desmaios do paciente, perca de consciência, né? E aí um caso grave para, né, que poderia vir a óbito. Né? Tá. Ao mesmo tempo que a gente percebe que é uma doença grave, ela parece ser assim, tão boba, né? Como que uma doença que simplesmente, uma febre, uma dor no corpo, mata? O que faz de fato a dengue matar? Eu acho que a principal ação, né, principalmente do órgão público, né, e claro também dos hospitais privados, né, e do estadual, é você ter assistência. Esse eu acho que é o principal diferencial que a cidade tem que ter para fazer o enfrentamento da dengue, né? Porque o paciente com os sintomas da dengue, ele deve ficar assistido, né, pelo médico da unidade, seja público ou privado. Tá. O que seria assistido? Você faz o acompanhamento desse paciente diariamente. Eu não posso receber o paciente hoje no meu consultório, saber que ele está com sintomas da doença, saber que a cidade onde ele mora é uma cidade endêmica, ou seja, a cidade tem caso positivo da doença, e eu mandar o paciente para casa e pedir, caso a senhora, né, volte a se sentir mal, procura a gente, né, procura a unidade, né? E aí a gente está deixando esse paciente em sua casa, provavelmente na residência, e a pessoa com a dengue, dificilmente ela vai conseguir se hidratar. Como hoje não temos a vacina, né, no Brasil, a melhor forma de tratamento da doença é a hidratação. E a pessoa que está com a dengue, ela vai ter enjoo, vai ter náuseas, né, vai ter dor no corpo, e dificilmente ela vai conseguir ingerir uma quantidade grande de líquido para poder fazer a sua hidratação. Tá. E aí a gente não tendo essa assistência, não pedindo para o paciente voltar na unidade, é importante que a unidade também tenha toda a estrutura para identificar que aquele paciente é um caso suspeito ou um caso de dengue, e aí o paciente, claro, não deve pegar uma fila, não deve seguir, né, o protocolo padrão daquela unidade, né, tem que ter uma prioridade, né, e ele tem que ser acompanhado diariamente, para até para o médico acompanhar a evolução da doença no paciente, né. Caso o paciente comece a evoluir a doença, né, baixando as plaquetas, né, tendo a ser agravo da doença, esse paciente deve ficar internado e receber a hidratação de forma forçada, né, ou seja, né, intravenosa, você coloca um soro no paciente, vai hidratando esse paciente, né, até as plaquetas subirem, enfim, até você conseguir controlar o estado desse paciente. E nunca deixar esse paciente embora para casa, né? Tá. Então, sem querer gerar polêmica, mas acho que eu vou acabar gerando, eu acabei entendendo que a dengue em si não mata. O que mata é não ter o tratamento adequado. Na verdade, assim, o tratamento é a hidratação, né? E aí você acompanha esse caso do paciente, né? Mata também se a pessoa tiver uma outra doença, tá. Um exemplo, né? Uma pessoa que tem uma doença, insuficiência renal crônica, e a dengue pode levar ao agravo, né, dessa doença, dessa doença que a pessoa tem, ou a pessoa uma doença cardíaca, né? Então a dengue pode agravar essa segunda doença dele, né? Então a coisa é bem complexa, na verdade. Sim, né? Agora, por dengue em si, dificilmente perde-se uma pessoa, né? Se ela for assistida, volto a repetir, né? Isso é de responsabilidade do poder público ou da rede privada. O ano passado tivemos 4 óbitos na cidade, os 4 na rede privada, né? E a gente acompanha, claro, enquanto vigilância, a gente acompanha esses casos, né? Então a gente sempre foca na importância da assistência. Curioso, né? Porque rede privada é sinônimo de qualidade de atendimento. Uma recomendação do Ministério que a gente faça, enquanto poder público, faça o treinamento express, né? Um treinamento em loco, que a vigilância vai até as unidades de saúde fazer treinamento em loco, né? Esse ano fomos em todas as redes públicas e na rede privada, falando da importância dessa assistência e da importância, né, de a gente ter esse olhar crítico para a dengue na cidade. Perfeito. Bom, fala uma coisa, reforça para a gente as formas de tratamento. Então, primeiro, procura o médico. Isso, né? Então, Por que eu estou reforçando isso? Pelo seguinte, a gente não se assume, mas é praticamente uma epidemia que estamos vivendo da dengue. No estado, sim. Né? Em função dos altos números. No Osasco não, mas no estado, sim. Não existe hospital para todo mundo. Esse cuidado que você diz, o acompanhamento direto, de perto. Como, né, fazer com tantas pessoas infectadas? Então, para quem leva os seus doentes para casa, que recomendação você daria com relação ao tratamento? As pessoas que estão com sintomas da dengue ou estão com a dengue confirmada, primeiro é repouso absoluto. Né? A pessoa não pode ter esforço físico nenhum. Lembrando que ele não é médico, hein, pessoal? Biólogo. Exatamente, ele é um biólogo
com um profundo conhecimento sobre a dengue. Verdade. Então, mas Então, vale aí o conselho. Então, primeiro é repouso absoluto, né, dessa pessoa com sintomas ou com caso positivo de dengue, né? Segundo, de grande importância é a hidratação. Tá. Então, a pessoa tem que ficar hidratada, né, de uma forma contínua e é assistida pelo médico. Por isso que eu falo que dificilmente a pessoa consegue se hidratar na residência, por causa do enjoo do estado clínico que ela se encontra. Tá. E aí, da importância de procurar a unidade de saúde todos os dias, porque o médico tem que acompanhar a evolução da doença daquele paciente. Em alguns casos que eu tenho acompanhado na cidade, a gente acompanha que a pessoa passa uma vez pelo médico, depois realmente acaba se estabilizando esse quadro e na casa dela, com repouso e hidratação, ela consegue se estabilizar o quadro, 10, 15 dias em média, a pessoa fica acamada e depois, né, essa doença vai embora. Porém, em outros casos, você tem que, né, voltar na unidade, acompanhar com exames clínicos, conforme a evolução da doença, você tem que internar a pessoa, né? Tá certo. A gente tem meio minuto ainda para acabar esse bloco. Você consegue reforçar como que a gente se previne da dengue? Principalmente, isso não existe muita regra. É eliminar água parada na sua casa. Ok. Né? Tendo em vista que 85% de água parada estão nas residências. Água parada, recentemente eu vi uma senhora indignada que acharam as larvas na tigelinha de água do cachorro. Isso então, é comum. Gente, no trilho do box do banheiro, o campeão aqui em Osasco continua sendo o vasinho do pratinho de flor, né? Tá. Esse é o campeão aqui em Osasco, e também em caixa d'água. Sem Né? tampa. E agora também no estado, com a falta de água, as pessoas têm uma tendência, né? Em algumas cidades, inclusive Osasco, estão acumulando água nas suas casas, com isso também criando alguns criadores do mosquito. Né? Então é só prestar atenção, né? Não exige tanto assim da gente. O importante é que cada um faça a sua parte, mas também que olhe o vizinho, que possa colaborar com o colega. Né? Bom, pessoal, a gente vai chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta dando sequência ao nosso bate-papo. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. Nosso convidado é o Fábio. Nós estamos falando sobre dengue. Já demos bastante informações e agora eu vou te perguntar o seguinte. Aqui na nossa cidade, quais são as ações que estão sendo feitas? É importante ressaltar que a cidade de Osasco, ano passado, nos últimos 13 anos, passou por o maior surto da doença, né, em nossa história. Né? Ano passado, alcançamos 4.700 casos confirmados de dengue na cidade. Este ano, até o dia de hoje, estamos com 459 casos confirmados de dengue. Esse mesmo período do ano passado, estaríamos com 2.300, teríamos 2.300 casos confirmados. Olha, que fantástico. Então estamos na contramão do Pois Estado. Porque o Estado está com 700% de aumento de casos e o município de Osasco com quase 550% de casos de redução. Perfeito. Né? E os municípios vizinhos? A gente tem feito conversa. 2 semanas atrás eu estive no município de Sorocaba, né? E outra cidade, realmente já está com uma situação bastante grave, né? E a gente vem acompanhando as ações também dos nossos vizinhos, né? E até porque algumas ações do município de Osasco são ações em fronteira, né? Tá. Então a preocupação nossa é Osasco divisa com São Paulo, Osasco divisa com Carapicuíba, Osasco divisa com Barueri. Então essas ações em fronteira, né? São realizadas ações em conjunto com outras prefeituras para fazer o combate à dengue na cidade, né? Tá. E essas ações em que consistem? O combate à dengue na cidade de Osasco é feito durante o ano inteiro. A gente não tem interrupção do programa da dengue na cidade, né? A gente tem um período, né, chamamos de período epidêmico, um período de maior incidência da doença, que é o período, né, que é o período de alta temperatura e chuvas, né, que vai de final de dezembro até junho, julho mais ou menos, né? Então esse período temos essa intensificação da doença, né, no Brasil inteiro, né? Nossas ações são planejadas sempre no ano anterior. Então, no ano de 2014 foi feito o planejamento para 2015. Tá. Esse ano, o grande diferencial de Osasco, um dos motivos de eu ter ido para Brasília para discutir sobre dengue em Brasília, né? E a Brasília também queria saber por que Osasco está na contramão do Estado, né? Foi de ter criado, o ano passado, pelo prefeito Jorge Lopes, pelo nosso secretário José Amado Mota, o Comitê de Mobilização de Combate à Dengue. Qual a função desse comitê? Eu entendo que a dengue não deve ser somente combatida pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde não tem a governabilidade de alguns serviços na cidade. Se eu tenho um bairro que tem, né, materiais inservíveis, entulhos na cidade,
não é a saúde que vai tirar esse entulho da cidade. Se eu tenho uma região da cidade que tem uma vegetação alta, que pode, né, proliferar dengue, não é a saúde que vai fazer a roçagem, limpeza naquele local, né? Então é importante desse comitê que ele representa que cada secretaria do município de Osasco faça o combate à dengue. Então, obras tem que fazer o combate à dengue na limpeza da cidade, educação, inserir isso na grade curricular das crianças, né? Debater isso em sala de aula, a importância de combate à dengue na cidade, meio ambiente, fazendo toda a parte nos parques educativos na cidade, enfim. Cada secretaria tem que fazer o combate à dengue junto com a saúde, né? Então, nossas ações, além desse comitê, né, que a gente consegue passar as atribuições para cada secretaria, são realizadas de segunda a quinta, né, em toda a cidade, né? Então, cada departamento, né, nas suas atribuições faz o combate à dengue, as zoonoses, né, representando a saúde, faz os combates à dengue na cidade, junto com os acolhedores e junto com os agentes comunitários de saúde. E na sexta-feira, dependendo da evolução da doença na cidade, a gente faz um mutirão naquele bairro que está crescendo, que está tendo uma incidência da doença naquele bairro. Tá. Então, de segunda a quinta, faz atividade, né, cada programa no seu bairro, e na sexta-feira, reúne-se esses agentes para fazer um mutirão naquele bairro com maior incidência. Perfeito. Dessa forma, a gente vem controlando a dengue no município. Os agentes, eles vêm enfrentando ainda muita dificuldade para entrar nas casas? O que a gente tem no município de Osasco, isso é uma característica nossa, temos uma cultura, talvez, né, e uma comunicação diferenciada para cada região. Tá. Então, a gente tem que usar uma comunicação diferenciada dependendo do bairro da cidade. Alguns bairros aqui de Osasco, Jardim de Abril, Umuarama, Parque do Príncipe, Sítio Buçocaba, e Presidente Altino, temos dificuldade de entrar na residência, né? A rejeição ainda do agente é grande. Tá. E aí, claro que a gente pede aqui, né, aproveitando o programa mais uma vez, que o morador possa abrir a porta dos nossos agentes, receba os nossos agentes. Como o agente vai estar caracterizado? Ele vai estar com esse colete, até fiz questão, né, de vir com esse colete, tá. É um colete, né, atrás está escrito combate à dengue, né? Então ele vai estar, claro, com esse colete, mas também vai estar com a sua funcional, com a sua carteira de trabalho, né, com a sua carteirinha de trabalho, né, onde ele está se identificando como profissional da saúde, né? E esses bairros temos essa dificuldade. Então a gente tem uma estratégia de comunicação diferenciada para esses bairros também, né? Mas a dengue está em toda a cidade, e não somente nesses bairros. Hoje é muito comum que todos na família saiam para trabalhar, né? A prefeitura já pensou na possibilidade de avisar com antecedência que em determinado dia os agentes visitarão aquele bairro, até para programar, olha, vizinho, fica com a minha chave, acompanha. Existe esse cuidado? A gente tem feito umas ligações através do 156. Tá. Então, o 156, né, a gente procura ligar, são gravações que são disparadas para as residências, né, ligando, avisando do combate à dengue, né? A gente procura também envolver o nosso legislativo, sabendo que cada legislativo, queira ou não, ele tem uma influência com um determinado bairro. Essa semana estamos lá no Metalúrgico, né, fazendo a semana inteira no Metalúrgico, e aí comunicamos, né, o vereador daquela região, né, e ele dá-nos um apoio, né, ele aproveita usar também o seu conhecimento, né, seus eleitores ali, para poder fazer uma ação em conjunto, né? Entendi. Então isso é importante, a gente tentar sensibilizar todos os meios, né, desde o legislativo, o executivo, né, o nosso prefeito também vem acompanhando nossas ações, alguns treinamentos dos agentes, né, o treinamento é feito pelo prefeito, inclusive, o prefeito participa dessas capacitações, né, o nosso secretário também, né, e também a sociedade. E aí a gente acaba comunicando o líder comunitário daquela região, uma igreja que está naquela região, né? A gente procura colocar no site, tem o Facebook da zoonose, sempre divulga. Até porque o telefonema, eu estou aqui pensando, né? Se não tem gente para atender a campainha, não vai ter gente para atender o telefonema avisando da visita. Então, Facebook, É a mesma comunicação. É um carro de som que está na cidade também rodando, né? Que nem as ligações para esses bairros que temos uma dificuldade de entrar, as ligações são feitas geralmente após as 17 horas, onde o proprietário, né, entende que ele está na sua residência, né? Então a gente tem usado metodologias diferentes de comunicação para atingir o alvo, né? O objetivo que é nosso, né, combate à dengue na cidade. Perfeito. Para a gente finalizar o nosso programa, você tem algum recado específico para o nosso telespectador? Primeiro assim, que eu queria agradecer também a presença, a participação do programa, né? Nós é que agradecemos. E agora é importante ficar claro que a dengue é um trabalho de todos. Não é somente do poder público. Claro, o poder público tem sua responsabilidade, tem que cumprir suas obrigações, sim,
né? Mas a população tem tanto obrigação quanto o poder público. Tendo em vista que 85% de casos de dengue estão nas residências, a residência tem que fazer a sua parte. A residência também tem que ir lá ser também um vigilante do combate à dengue na cidade. A residência, né, eu como morador também da cidade, tenho que ver a minha casa, tenho que conversar com o meu vizinho, tenho que conversar no meu trabalho, conversar na escola do meu filho, né? A zoonose tem material gráfico gratuito, todos os nossos trabalhos, claro, são gratuitos, né? Se a pessoa precisar de material gráfico, um folheto, um cartaz, quer levar um cartaz no condomínio, quer ter uma palestra da zoonose, né, no meu condomínio, temos teatro de fantoche, né? Basta ligar na zoonose e solicitar um serviço, né? Perfeito. Fábio, agradeço. Vocês que estão em casa, também agradeço muito, porque a gente chegou ao final do programa de hoje. Então, quero agradecer mais uma vez, e bem forte, né, a presença do Fábio e dos nossos telespectadores. Pessoal, até a semana que vem, onde a gente tem um novo encontro. Até lá!